Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, aos amados docentes que fazem parte das escolas bíblicas dominicais, a todos aqueles que fazem assim e têm por atribuição o ensino das Sagradas Escrituras no departamento juvenil, a classe de juvenis, que compreende os alunos de 15 a 17 anos. Então, mais uma vez, estamos aqui nesse momento para trazer uma breve reflexão acerca da nossa lição desse primeiro trimestre, que tem por título Uma Viagem pelo Antigo Testamento. Na lição de número 1, nós já observamos a organização dos livros do Antigo Testamento. Na lição de número 2, as origens dos hebreus, e agora conhecendo os patriarcas. A lição de número 3, que vai falar sobre o sistema patriarcal, de maneira mais direta em relação ao povo hebreu, ao povo de Israel. As famílias que eram consolidadas pelos seus chefes. Então, conhecendo os patriarcas, primeiro momento, patriarca significa chefe de família, um chefe principal, aquele que tem uma liderança. Então, dentro dessa história do surgimento dos hebreus, nós vemos um homem, chamado Abrão, que tem a sua chamada específica em Deus para habitar, para herdar uma terra a qual lhe seria dada, mas que ele propriamente não tomaria posse, mas a sua descendência, as gerações que se seguiriam. E essa lição de número 3, a leitura bíblica em classe, ela está situada em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versículos 4 a 16, que é a história que relata ali no Novo Testamento, através do primeiro mártir, do cristianismo, e ele vai trazendo a reflexão aos sacerdotes e aos judeus da sua época, aquilo que havia sido proferido nas Sagradas Escrituras. Então, nós vamos observar durante esse caminho a necessidade de conhecermos os patriarcas. Se enquanto cristãos, enquanto a igreja consolidada por Cristo, nós temos a necessidade de conferir os escritos paulinos, as epístolas gerais, como também os evangelhos, não é demais que a gente também compreenda o Antigo Testamento e todos aqueles que fizeram parte, como principais personagens desta aliança que Deus vem assim a realizar. Então, Estevão, ali, ele vai declinar, a sua necessidade de apresentar, este evangelho prenunciado. Então, aqui a nossa lição não é diferente. E gostaríamos também de deixar um versículo em Romanos 15, versículo 4, onde diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, não é necessário, não é possível abrirmos mão do conhecimento da antiga aliança, de tudo quanto foi posto, e o que é a chamada dessa lição deste primeiro trimestre do ano de 2022. Então, o primeiro ponto da lição, ele tratar sobre Abraão. Abraão já tem sido citado, na lição de número 2, mas aqui ele vai trazer a sua origem, a localização geográfica da sua chamada. Abraão, no caso ainda como Abrão, ele vai receber a sua chamada em Ur dos Caldeus, vai sair depois com o seu pai, que era o patriarca de sua família, para Harã, e depois de Harã ele vai para Canaã, posteriormente ele segue para o Egito e volta novamente para Canaã. Então, ele é aquele que recebe de Deus uma promessa, que a partir dele uma nação surgiria. E a palavra de Deus nos diz que no capítulo 4, versículos 18 e 19 de Romanos, que Abraão, ele creu nesta palavra, mesmo reconhecendo a mortificação do seu corpo e do corpo de Sara, quando era impossível, humanamente falando, que eles
tivessem uma geração a partir deles, a partir do ventre de Sarai, a sua mulher. Então, ele sai da sua região, da região mesopotâmia, quer dizer, entre rios, que já estava sendo falado desde Gênesis. Então, ele sai para uma terra que ele não conhecia, mas que ele tinha certeza e convicção, porque Deus estava falando que era uma terra que ele herdaria. Só que o tempo passa, Abraão tem essa chamada, aos 75 anos Deus fala com Abraão, faz-lhe uma promessa, mas os anos se passam e aí vai surgir uma interferência humana, que é o primeiro subponto do primeiro ponto. E o texto ele vai dizer que, além de ele sabe de reconhecer que ele não tinha grandes possibilidades, né, de gerar filhos, a sua idade já estava avançada, tanto a idade de Abrão como a idade de Sarai. E então, depois Deus muda-lhes os nomes, ratifica as promessas, mas ele ainda continua com esse sentimento de espera. A promessa já tinha se passado e eles ainda estavam dentro da promessa, na esperança de que isso se cumpriria. Então nós vemos dois episódios aqui. O primeiro episódio é quando Sara ela vai, pega Agar, a sua serva, e dá a Abrão para que este pudesse gerar um filho, para que se desse como descendência dele. A Agar, ela vai e se precipita, né, com o ventre amortizado, então eu não tenho condições, então eu vou dar a Agar, minha serva, para Abraão, para que a partir dele possa ser feita, se cumprir a promessa de Deus. E isso não é um objeto da irresponsabilidade de Agar, mas segundo os conceitos que Adá tinha. A história vai lançar mão de um testemunho dos códigos de Hammurabi, mas também de Nuzi, né, códigos de Nuzi, que eles já tinham para aquela região mesopotâmica essa necessidade. Quando o ente familiar, o chefe de família, não tinha filhos, ele poderia pegar uma serva sua e dela contrair a sua geração, né? Faria com que ela pudesse proceder beneficamente para que a sua herança pudesse ser dada. No Código de Nuzi também, ele vai dizer que um servo mais chegado à sua casa, ele poderia receber essa herança. É justamente o que Abraão vai dizer: eu não tenho filhos, e Eliezer, esse será o herdeiro de todas as coisas. Então, as leis de Nuzi, tanto quanto o Código de Hammurabi, que é algo que vem criado a partir da seção das leis de Italião, elas dão esse suporte para que esse fato ocorresse, ainda que não fosse da vontade do Todo-Poderoso. O Código de Nuzi tinha esses contratos matrimoniais. No segundo subponto, Deus reafirma as promessas, né? Abraão já tem um filho de Agar, né, a Ismael, e mais Deus vem confirmar a chamada de Abraão e também a promessa, ratificar a promessa feita. E Abraão, aos 99, você vai ver isso em Gênesis 17, versículo 4, aos 90 anos de idade, ele é confirmado e ele é mudado o seu nome. No capítulo 17, Deus ratifica a promessa, muda o nome de Abrão para Abraão e muda o nome de Sarai para Sara. Mas o versículo 1, Deus exige algo de Abrão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, obedeça, espere, porque o tempo da promessa vai chegar. Porque, como ele disse a Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Então não há interferências humanas que possa fazer com que os propósitos de Deus não possam ser estabelecidos. A Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E Ele torna tudo muito mais abundante daquilo que pedimos ou peçamos, segundo o poder que em nós
habita, conforme diz Efésios capítulo 3, versículo 20. Então Deus ele vai ratificando as promessas e ele vai confirmando Abraão a partir de Isaque. Então, esse é o primeiro ponto da nossa lição. Ela vai falar sobre a fé obediente de Abraão. Ele sai da sua terra, da terra da sua parentela, tem alguns problemas no decurso dessa saída, mas Deus já havia estabelecido. E à idade de 100 anos, Abraão agora, né, é pai de Isaque, sendo Sara da idade de 90 anos. Então, o milagre acontece. Isaque é fruto de um milagre. Abraão, pela sua obediência, vai receber Isaque como seu filho. Mais tarde, Deus vem, né, passado 14 a 17 anos, vem e pega essa fé de Abraão e procura que em Abraão uma fidelidade de conhecimento próprio. Deus quer mostrar a Abraão que a fé que reside nele era uma fé legítima, e era necessário que Abraão absorvesse essa identidade de fé, esse nome amigo de Deus, é porque ele conhecia Deus e era obediente, ele sabia quem estava tratando com ele. Então Deus, ele vai e pede a Isaque, que este também é um outro sinal de obediência. Isaque vai resoluto com seu pai, mas há um momento que ele diz: pai, onde está o sacrifício? E Abraão imediatamente ele vai dizer: Deus proverá para si. Ele sabia, diz o escritor aos Hebreus, que ainda depois de morto, Deus poderia suscitar a aliança, né? Filhos de Abraão, traria a Isaque novamente. Então ele vai e passa por esta grande prova de fogo. Aos 40 anos, próximo de 40 anos, o próprio Abraão vai pedir entre as filhas da sua parentela, dos seus irmãos, uma esposa para Isaque, e o seu mordomo vai de forma resoluta também, em obediência, faz prova com Deus, e Rebeca é dada a Isaque. E a partir de Isaque nasce a terceira geração, que é a geração de Jacó, o terceiro patriarca, o terceiro personagem principal para a formação do povo hebreus e posteriormente o povo de Israel. Então, a palavra diz que os percalços da vida de Jacó. É interessante que a gente estava observando sobre a questão da primogenitura, quando Esaú vende a sua primogenitura. A princípio, Rebeca, quando está grávida, há uma luta entre Esaú e Jacó. E nessa luta, ela sente que a grande responsabilidade de contrair aqueles filhos, de gerar aqueles filhos. E ela questiona o porquê, né? Mas o próprio Deus vai revelar que 2 nações estariam ali no ventre dela. E Jacó, ele sai agarrado ao pé de Esaú e ele é tido como suplantador, né? Então, mais tarde, Esaú, por uma questão de necessidade, de cansaço, ele vende a sua primogenitura. A venda de primogenitura, sabendo que ali o povo ainda não tinha o decálogo, não tinha os mandamentos, também pelas mesmas leis de Nuzi, elas eram possíveis. Pela lei de Nuzi, o primogênito dava 3 cordeiros, né? Oferecia 3 cordeiros, né? Receberia, 3 cordeiros em troca da sua primogenitura. Mas Esaú, negando, ele apenas vendeu por um prato de lentilhas. Aí a gente estava pesquisando a relação ética médica, mas é mais uma questão de teoria, onde diz a teoria médica que o primogênito não é necessariamente aquele que nasce primeiro, mas aquele que é gerado primeiro no ventre. Então, olhando por esse ponto, nós percebemos que ali haveria uma primogenitura de Jacó legítima do ponto de vista da teoria médica. Do ponto de vista do direito, né, o direito, ele vai dizer que quem nasce primeiro é aquele que surge, né, que rompe as barreiras ali naquele momento do nascimento. É um termo
nobiliárquico, um termo jurídico. Então, o primeiro, segundo o termo jurídico, vai ser aquele que herda, e assim essa disputa vai nascer entre Jacó e Esaú durante cerca de 20 anos, quando eles vão se reencontrar novamente e vão fazer um pacto, uma aliança. Né? Esaú já próspero, ele vai fazer uma aliança com Jacó e vai despedir Jacó em paz. E só vão se reencontrar a partir da morte de Abraão, quando eles vão enterrar o seu pai. Então eles ali vão se reencontrar e não se fala mais sobre ambos, a não ser a sua descendência, a descendência de Jacó, que iria gerar 12 filhos através das suas esposas Raquel, Leia, e das suas concubinas Lia e Bila. Então, a partir dali, nasce 12 varões que serão os patriarcas de Israel, serão os chefes de Israel até aquele momento em que a nação seria constituída a partir do primeiro reinado em Esaú, e aí a história vai sendo desenvolvida, e é o que a gente vai ver a partir dos capítulos que se sucederão, a partir do texto de número 4, da lição de número 4 até o 13ª lição. Então, que a gente possa ter absorvido, o amado docente, a amada docente, possa ter absorvido alguma coisa daquilo que foi colocado nesta lição, e que possamos, assim, ter uma convincente proposta de ensino para os nossos alunos. Que Deus em Cristo continue vos abençoando neste vosso ministério. Em nome de Jesus. Amém. Agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.